Meus irmãos e irmãs, gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, reunidos novamente para bendizer o nome do Senhor, oportunidade ímpar na nossa vida, que eu e você saibamos aproveitar esse momento de cultuar, adorar ao Senhor. O Senhor Jesus falou para aquela mulher no poço de Jacó que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e não existe lugar para isso. Então você pode estar no íntimo da sua casa, com seus queridos, com seu esposo, esposa, filhos. É um momento de reclusão, mas é um momento de adoração. A igreja é um organismo vivo, ela nunca pode estar parada, ela tem que estar em constante movimento. A nossa palavra nessa noite é para que você se movimente no mundo espiritual, para que você comece a visitar o mundo onde Deus está. Adoração é isso, é relacionamento com aquele que a gente não enxerga no material, mas no espiritual está aí presente e estende a sua mão e quer interagir conosco, quer nos abençoar. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido através da minha vida e através da sua. Gostaríamos de orar nesse momento. Feche seus olhos, por favor, curva a sua fronte. Pai, em nome de Jesus, nós queremos invocar o Teu nome sobre este lugar, sobre nossas vidas, sobre nossos familiares. Pai, que o Senhor venha se manifestar no nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Que a glória do Senhor, Pai, que a glória que representa aquilo que Tu és, aquilo que sustenta o Teu ser, esteja inundando-nos, esteja tocando a nossa vida. Ó Pai amado, muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, que nos ajuda, nos capacita, que fala conosco, nos dá orientação, que intercede por nós, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Que esse culto seja recebido como aroma suave na presença do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amados queridos, nós vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas nesse momento. A palavra do Senhor diz lá em João, um versículo bem conhecido, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não perecemos porque Deus é um Deus que dá. Nós não merecemos, mas Ele continua nos dando. E à medida que Ele nos dá, nós temos que aprender, nos submetermos à vontade dEle. Enquanto Deus vai provendo a nossa vida, nós também temos que doar, nós temos que dar. Isso é um ato de fé, isso é um ato de amor, isso é um ato de obediência à palavra do Senhor. Quem obedece o princípio bíblico honra a Deus e vai crescer. Então nós vamos agora abençoar os dízimos e ofertas. Deus seja louvado por você que tem sido fiel na sua vida de doador, uma vida dadivosa. Que o Senhor te dê essa vida abençoadora, que Ele multiplique isso nos seus dia a dias, nos nossos dia a dias, para a honra e glória do seu nome. Vamos consagrar através de oração agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor a Tua obra, todos esses dízimos e ofertas. Pai, em nome de Jesus, sensibiliza-nos. O Senhor tem nos dado tanto e o Senhor pede tão pouco, Pai. Nos ajuda, Pai, a entendermos a dimensão da doação, o quanto o Senhor alarga o caminho, o quanto o Senhor faz expandir a vida daquele que dá com alegria, aquele que age em amor. Senhor, nós fazemos isso em respeito, em honra. Nós queremos glorificar o Teu nome através da nossa obediência. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Nós vamos dar início a esse momento de louvor nessa noite. E a nossa primeira música vai falar que nada vai nos abalar, porque o amor do Senhor, Ele não falha conosco, amém? Para que nós possamos mesmo levar isso a sério, para que nós possamos mesmo enxergar que o amor de Deus, Ele nunca vai mudar. E para que nesse período difícil que nós estamos passando, para que a gente não desista mesmo de buscar mais e mais o Senhor, amém?
sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento forte profundo mar, sua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém, Senhor. Nós sabemos mesmo, Senhor, que Teu amor não falha conosco, Pai. E nós sabemos que o nosso choro, Pai, vai durar uma noite, Senhor, mas que a nossa alegria vai vir pela manhã, Pai. Essa próxima música vai falar: Senhor, atrai o meu coração. É tudo que eu mais quero. A Tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso, Pai. Porque sem o Senhor não tem valor em mim. E para que nós possamos mesmo falar isso com toda a verdade do mundo para Deus: Senhor, sem o Senhor não tem valor em mim. Eu não sou ninguém sem o Senhor. Amém.
sabemos mesmo, Pai, que nós podemos te tocar, Senhor, se nós te buscarmos, Pai. Porque nós vamos estar tão perto do Senhor, Pai, que nós podemos estender os nossos braços e nós vamos poder tocar o Senhor, Pai. Então atrai mesmo o nosso coração, Senhor, para mais perto do Senhor a cada dia, Pai. Atrai mesmo, Senhor, todo o nosso pensar, Pai, cada vez mais perto de Ti, Senhor, para que nós possamos mesmo aprender, Senhor, a Te colocar em primeiro lugar, Pai, a Te priorizar, Senhor, a Te tratar, Senhor, como uma prioridade, Pai, e não como uma urgência, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Pai, que nunca vai mudar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está na carta aos Romanos, na continuidade daquilo que nós já vimos no culto da manhã, quando nós estivemos falando sobre o poder da esperança. Esperança é uma força motivacional que impulsiona-nos adiante. Ela nos faz e nos capacita a dar o próximo passo, ir adiante para chegar ao destino que o Senhor quer nos levar. Agora, no culto da noite, nós queremos continuar falando na mesma direção, porque para termos esperança, nós temos que crer que o Espírito Santo está orando, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas agora é o papel de outra pessoa da Trindade orar por nós também, que agora Jesus vai interceder por nós. Então, na continuidade do texto, lá em Romanos 8, versículo 31, assim diz a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus seja louvado, engrandecido para todo sempre o Senhor por Tua palavra. A palavra do Senhor ilumina as nossas vidas, a palavra do Senhor orienta os nossos corações, a palavra do Senhor penetra a nossa alma. Ela tem a capacidade, a única força que faz isso, de nos ajudar a discernir entre o que é bom daquilo que não é bom, fazer-nos a separação daquilo que é bom daquilo que é ruim. O apóstolo está escrevendo à igreja, a amada igreja do Senhor, dando orientação para que a esperança esteja sendo a força motriz do seu dia a dia, para que ela não pare diante das aflições da vida. E agora ele vai colocar um outro personagem em cena. Nós vimos que o primeiro que aparece é o Espírito Santo. Quando nós ouvimos falar do desafio de sermos conforme a imagem de Jesus, é só pelo mover do Espírito Santo, é uma ação sobrenatural. Não tem como se explicar isso pela inteligência humana. Como eu posso pegar uma pessoa e fazer com que ela seja modelo para as demais? Nenhum de nós somos igual ao outro. No mundo, aproximadamente 7 bilhões de pessoas e ninguém é igual a ninguém. E de repente nós vemos a Bíblia afirmando que Deus quer que nós sejamos igual a alguém. Mas quando a Bíblia diz que Deus quer que nós sejamos igual a alguém, não é porque você tem que ser cópia, não é isso. Mas você tem que tomar atitudes semelhantes a. Existe algo muito mais importante do que ser uma linha de montagem. Não é isso, Deus não tem pessoas iguais, não fez pessoas iguais. Duas pessoas, nem irmãos gêmeos, irmãos univitelinos, não são iguais. Se você pegar as digitais de um irmão para com o outro, elas são diferentes. Então Deus vê com muita alegria a diferença, Ele criou pessoas diferentes. Agora, o que o apóstolo fala à igreja, o que o Espírito agora ministra à igreja, quer que eu e você entendamos, é que existe algo poderoso que eu e você precisamos ter como alimento no nosso dia a dia, juntamente com a esperança, esse sentimento que transforma a nossa vida, muda a nossa visão, nos capacita a agir e a mover no mundo sobrenatural, no reino de Deus, é o amor do Senhor. Enquanto nós falamos de capacitação para ser igual a Jesus, é o Espírito Santo que intercede. Mas quando nós falamos em conservar o amor, em ser aceito, em ser acolhido, ser recebido, já não é mais o Espírito que intercede. Não que ele não possa fazer isso, mas aqui a palavra está dizendo que existe outro que faz isso. Esse é o papel dele. Jesus veio ao mundo justamente para demonstrar o amor do Pai. Jesus não fazia as coisas do seu dia a dia porque ele queria mostrar que sabia mais do que os outros, ou porque era Deus. Não, se você pensa isso, você está enganado. Durante um tempo da minha vida eu também pensei assim, mas eu estava enganado. Jesus fazia o que fazia, viveu o que viveu. Jesus, ele se doou à cruz e à ressurreição por amor ao Pai. Ele chegou a afirmar que ele e o Pai são um, como duas pessoas diferentes, um sendo Deus soberano, com todo o poder, o outro agora, que deixou parte da sua glória para habitar entre os pecadores, pode dizer, habitar entre os pecadores sem ser um deles. Jesus, ele viveu no mundo de pecadores, mas nunca foi um deles. E pode dizer que é um com o Pai. Ele está falando justamente disso. Havia uma ligação muito íntima e forte, uma ligação poderosa, que o Senhor também quer que esteja na nossa vida. Essa ligação é o amor do Senhor. E quando nós vamos a carta aos Coríntios, a palavra do Senhor vai nos dizer com todas as letras que nós podemos fazer muitas coisas, até ter muitos dons espirituais. Nós podemos conhecer ciência, nós podemos até mesmo dar o nosso corpo para ser queimado. Podemos doar tudo aos pobres, mas a Bíblia é muito clara. Se nós não tivermos amor, nada disso. Olha, é dramático a expressão do apóstolo. Nada disso se aproveitará.
E eu e você temos que entender que nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, que não precisa fazer muitas coisas para nos tirar daquele propósito, daquela intercessão maravilhosa do Espírito que nos chama a sermos a imagem de Jesus, ou a fazermos as coisas que Jesus fazia, semelhante ao que Jesus era. Existe alguém que basta que ele quebre o vínculo perfeito do Senhor na nossa vida. A carta do Senhor aos Colossenses diz que o vínculo perfeito é o amor. É o amor que faz com que as pessoas estejam juntas, caminhem juntas, trabalhem juntas. A igreja do Senhor só é igreja quando ela está vinculada, amarrada pelas suas juntas e medulas através do amor do Senhor. Mas se nós não tivermos amor, nada disso se aproveitará. É aí que entra a intercessão do Filho de Deus, é aí que entra a intercessão de Jesus, porque Ele sabe quão fundamental é, quão necessário é para a existência do ser humano, para a vida da sua igreja, que ela seja encharcada, que ela receba esse desafio e viva esse desafio do único mandamento que Ele nos ensinou. Que Ele só nos deixou um mandamento, o resto foi fruto desse mandamento, o resto é Jesus colocando em prática aquilo que Ele mesmo pediu para que seus discípulos fizessem. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A igreja do Senhor, ela tem que estar envolta, amarrada como corpo. Igreja, irmãos, não é uma instituição. A igreja não é um conjunto de leis. A igreja não são normas e desígnios ensinadas por homens, não. A igreja é um princípio, é um organismo vivo, regida pelos princípios da eternidade do Senhor. Quando Deus age através da igreja, Ele move o seu espírito, Ele capacita a sua igreja, e tudo aquilo que a sua igreja faz tem que ser movida, baseada no amor do Senhor. Não o amor interesseiro, amor carnal, mas o amor ágape, o amor puro, o amor que não espera nada de volta. Eu sei que eu estou colocando aqui a conversa num tom mais elevado, mas ela nunca vai ser mais elevada do que isso. Nenhum pregador conseguirá colocar a palavra do Senhor num tom mais elevado do que esse. Se a igreja quer ser alguma coisa, ela tem que ser movida pelo amor do Senhor. E é justamente essa a razão da intercessão de Jesus. É por isso que Jesus, estando à direita de Deus, Ele não está lá desfrutando de um tempo de férias, mas Ele continua intercedendo pela sua amada igreja. Jesus intercede pela igreja num tempo de luta. Irmãos, o que o texto nos fala é tempo de batalha, é tempo de perseguição, é tempo de morte, é tempo de enfrentar espada, é tempo de enfrentar criatura. Ele sabe que a igreja dele não está aqui passando férias. Ele sabe que a igreja não está aqui simplesmente desfrutando da sua criação. A igreja está em luta, a igreja está batalhando para a salvação de almas, a igreja está trabalhando para que pessoas que estão hoje, quem sabe, pensando em tirar a própria vida, parem de pensar isso. Uma das coisas terríveis que eu e você trabalhamos na nossa vida, marca profundamente a nossa alma, é a rejeição. O que é rejeição? É quando nós somos esquecidos por pessoas que foram colocadas na nossa vida para cuidar de cada um de nós. A rejeição marca-nos profundamente. Mas quando nós descobrimos o amor do Senhor, quando o amor do Senhor começa a encharcar, e eu quero dizer aqui encharcar porque encharcar mesmo é banhar-se. Nós precisamos banhar a nossa vida. Irmãos, é muito saudável quando nós saímos de um ambiente de contágio, saímos das nossas casas, quando retornarmos para a nossa casa, tirarmos todas as nossas roupas, colocarmos roupas limpas, colocamos aquelas roupas sujas para lavar, aí nós vamos lavar a nossa mão, como nos é instruído, com muita água, muito sabão, até a altura do cotovelo. Tudo isso tem o seu lugar, é válido, é maravilhoso. Mas existe um outro banho que tem que ser dado em nossas almas, em nosso coração, em nossas mentes, que é nos encharcarmos, é nos banharmos do amor do Senhor. Por quê? Porque o amor do Senhor cobre multidão de pecados. É impossível viver num mundo de pecadores sem que o pecado chegue a nós. Sem que palavras sejam ditas, sem que ações sejam feitas que nos firam, nos magoem, nos machuquem. Mas se nós queremos ser igreja com foco, igreja com propósito, nós temos que aprender a superar todas essas coisas. Nós temos que aprender a fazer o que Cristo fez por nós. Jesus, quando recebeu a resolução do seu Pai, no Getsemane, Jesus chegou a suar, transpirar gotas de sangue. Isso é comprovado pela ciência. Quando o ambiente que nós estamos, a situação que nós estamos é muito tensa, os nossos microcapilares que regam, estão ali ao redor dos nossos poros, eles começam a se romper. São microcapilares. E aquilo que era para ser suor, agora se transforma em gota de sangue. Foi o que aconteceu com Jesus. Poucas vezes nós ouvimos alguém viver uma tensão tão grande,
aonde os seus capilares começam a se romper dentro do seu próprio ser. E começa a merejar, sair sangue do seu corpo. Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. E por que era necessário Jesus passar por isso? Porque eu e você também somos marcados. As pessoas hoje estão se sentindo esquecidas. Hoje as pessoas enclausuradas, passam lá 2, 3, 4 dias. Irmão, nós já estamos indo para a quarta, quinta semana de confinamento. As pessoas começam a pensar coisas, a mente começa a ir por lugares que não deveriam ir. Mas para que a nossa mente não nos leve a lugares obscuros, lugares terríveis, nós precisamos manter a nossa mente clara. Tão clara quanto Jesus tinha. Apesar de ser um homem com um propósito no seu existir, um propósito de Deus, que era mover da vida humana todo o pecado, teve que manter claro o seu foco. Ele não podia se misturar com as loucuras humanas, com as doideiras da mente humana, com aquilo que a alma humana, pervertida agora pelo pecado, proporciona ao ser humano. Não! Jesus deveria continuar pensando com clareza, ou seja, ele não poderia se envolver com o pecado. E ele teve esse cuidado, não só quando foi tentado pelo diabo, quando estava no deserto, mas em todos os momentos. Jesus ele foi tentado o tempo todo. Ele foi tentado, ele foi ultrajado, ele foi vituperado, envergonhado, o tempo todo no seu ministério. Mas por que ele conseguia resistir a isso? Porque ele nunca permitiu que o seu relacionamento com o Pai fosse dividido. Eu e você temos que entender. O próprio Senhor Jesus explicou sobre a estratégia de Satanás. Jesus falou que casa dividida não prospera. Reino dividido não prospera. Nação dividida não prospera. Igreja dividida também não prospera. Família dividida não prospera. Essa é uma das poucas armas que o diabo tem para usar contra as nossas vidas. Basta que ele consiga nos separar do amor de Deus. E é por isso que o apóstolo vai à igreja e sabe que a igreja vai passar por esses enfrentamentos, vão passar por essas lutas. Em outra carta, em a carta aos Efésios, o mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer que a igreja ela tem que se revestir todos os dias. Revestir é algo que se faz de novo, não se faz uma vez só, mas nós temos que nos revestir da santa armadura de Deus. Quem se veste com uma armadura é porque se prepara para o combate, se prepara para a batalha, vai para o confronto. Esse é o papel da igreja. Nós partimos para o confronto. Se você está se preparando, eu ou não, para essa tarefa, é algo que nós temos que responder. Mas tudo que era necessário para que Deus pudesse e tivesse que fazer, preparar, para que eu e você fôssemos vencedores. E aqui eu entendo, irmãos, que a palavra mais do que vencedor no texto, se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedor, não tem a ver apenas com a minha vitória. Se tem algo terrível que nos afasta do propósito de Deus para a vida da igreja, é o egoísmo. Achar que a igreja foi feita só para nós nos servirmos dela. Que o pastor é meu pastor e não é pastor de mais ninguém. Que o coordenador de determinado ministério é meu coordenador e de mais ninguém. Irmãos, isso é falta de visão. Isso é falta de conversão. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus, quando quer nos transformar em úteis na sua obra, Ele nos justificou. Jesus foi aquele que nos justificou. Justificação tem a ver com pagar a conta. Nós tínhamos uma conta impagável com o Senhor, mas quando Jesus morre na cruz, Ele diz, está consumado. Quando Ele diz isso, Ele está dizendo, está pago. O que Ele está pagando? Ele está pagando os meus pecados. Você que me ouve nessa noite, Ele está pagando os seus pecados. Agora eu e você não podemos confundir justificação com justificativa, porque a justificativa ela é bem humana. A justificativa é o quê? É uma desculpa que nós damos para não fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E eu e você não temos opção. Você não tem outro caminho a trilhar. Se você anda com Jesus, se eu ando com Jesus, se nós andamos com Jesus, nós só temos um caminho a trilhar, o caminho do Senhor. Jesus teve que amar até aqueles que estavam perfurando o seu lado, colocando prego em suas mãos. Irmãos, perdoar pessoas não é algo fácil. Se perdoar fosse fácil, por que Jesus teria que sofrer tanto? Irmãos, é quase inconcebível a mente humana uma pessoa tão bondosa com Jesus, como Jesus foi e agiu, como viveu entre os homens, ser tratado daquela forma, como mais do que um marginal. Lembremos que um bandido, um assassino e ladrão, Barrabás, foi trocado por ele. Meu Deus, que coisa tremenda. Mas Jesus sabia o que tinha que fazer. Ele sabia como estava o coração humano, e essa era a razão porque ele não confiava nas pessoas, porque ele conhecia o coração das pessoas.
Eu e você não somos dignos da confiança do Senhor, mas há um momento que isso deve ser transformado, isso deve ser mudado. Em que momento que isso muda, pastor? Isso muda a partir do momento que nós entendemos que Jesus passou tudo aquilo para trazer ao nosso conhecimento, à nossa vida, o seu amor. E é por isso que Ele agora está intercedendo pela sua igreja. É por isso que Ele está diante de Deus, à sua direita, intercedendo por nós, para que eu e você aceitemos que nada, se nós entendermos a dimensão disso, se nós entendemos a dimensão da obra do Pai feita através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nada, absolutamente nada, será capaz de nos separar do amor de Deus. Talvez você esteja se refletindo agora, pensando na sua vida, mas essa não é a vida que eu tenho levado. Eu não tenho me sentido amado. Eu olho para as pessoas, eu não vejo amor nelas por mim. Pois é, às vezes nós olhamos para as pessoas erradas. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, que nós temos que olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. E as pessoas não são autoras e consumadoras da nossa fé. As pessoas não têm um propósito, um desígnio, não têm um projeto de vida tão grande como que Deus tem para a nossa vida, de nos fazer imagem de Jesus. Apenas Ele tem. E só quando eu e você nos rendemos ao amor do Senhor, pararmos de lutar, pararmos de rechaçar, porque é isso que pessoas feridas fazem. Quando nós somos feridos nos nossos relacionamentos, nós colocamos como se fosse um anteparo em nosso coração. Um anteparo. Você consegue imaginar um anteparo? Um vidro, um acrílico quase que intransponível, para que as pessoas não nos firam mais, as pessoas não mais nos magoem. Mas, querido, acontece algo terrível quando nós fazemos isso em nossa vida. Esse anteparo também impede que o amor de Deus entre em nossos corações. E eu e você só somos libertos, curados, somos salvos. Nós só recebemos a presença, o batismo do Espírito Santo, por causa do amor do Senhor na nossa vida. Não existe dignidade nenhuma em nós. Não existe nada de bom em nós. Tudo que é de bom vem das mãos do Senhor, é feito do Senhor para nós. E a palavra está nos afirmando, quando nós entendemos isso, aceitamos esse desafio, a continuidade do propósito de Deus. Irmãos, para sermos feitos à imagem de Jesus, nós vamos ter que abrir mão de algumas maneiras de ser, algumas palavras que nós usamos. Aquilo que não é bom para edificação, a Bíblia é clara, isso tem que ser retirado da nossa vida. Aquilo que não for útil, proveitoso, tem que ser retirado da nossa vida. Se nós não conversamos em honra, se nós não falamos em amor, em respeito, se nós não enaltecemos a vida daquele que está ao nosso lado, nós temos que pedir ao Senhor que retire isso de nós, que mude isso na nossa vida. Por isso que o texto diz claramente, como está escrito no versículo 36, por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós somos tocados quando nós ouvimos dizer que Jesus foi como ovelha muda para o matadouro. Mas o desafio não é apenas Jesus. O nosso desafio hoje é nós vivermos como Jesus viveu. É nós irmos como ovelha muda ao matadouro. É não abrirmos a nossa boca. É não ficarmos dando justificativa, não ficarmos dando desculpa. Ah, Senhor, eu fiz isso porque Ele me fez aquilo. Ah, Senhor, eu estou pensando isso porque me deram aquilo outro. Querido, isso é justificativa. Isso é desculpa. E eu e você temos que parar de dar desculpa e temos que viver em integridade. Nós temos que ser honestos. Partindo do nosso interior, nós temos que falar a verdade. Se nós não somos mais, é porque nós não nos doamos mais. Se Deus não pode nos usar mais, é porque Ele não tem mais tempo da nossa parte. Nós não temos buscado o Senhor como deveríamos buscar. Nós não temos consagrado a nossa vida como deveríamos consagrar. Querido, olha que oportunidade ímpar o Senhor tem nos dado. Confinados em casa. Eu não vejo tempo melhor para estar com o Senhor e abrir para Ele as coisas mais íntimas do nosso coração. As nossas feridas mais profundas. As nossas mágoas mais terríveis. Tem coisas que aconteceram na nossa vida que nós não queremos nem lembrar. Mas a promessa do Senhor é que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, ele diz no versículo 38, porque eu estou bem certo, e ele começa a relatar um monte de coisas que são capazes de nos separar do amor do Senhor, influências espirituais. Ele começa a dizer,
que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele menciona outra criatura, imagina ele pensando no inimigo da sua alma. Quantas vezes Satanás tentou fazer com que ele se sentisse rejeitado, humilhado, ultrajado? Temos que lembrar que Paulo, quando pregou aos judeus, ele foi rechaçado. Logo em Damasco, quando ele prega pela primeira vez, depois de Atos 9, na sua conversão, quando ele encontra Jesus pelo caminho e cai ao chão, e depois é auxiliado para entrar na cidade. Um tempo depois ele já aparece pregando, anunciando Jesus. Isso causa uma celeuma, isso causa lá um problema com seus ouvintes. E quando os judeus, que esperavam que Paulo fosse para fazer uma coisa, agora está fazendo outra, foi lá para perseguir os do caminho, os levar em prisão, quem sabe até matar, mas agora está anunciando Jesus como Senhor e Salvador, agora ele tem que fugir da cidade. Ele tem que sair de lá rapidamente. Os discípulos têm que tirá-lo de uma zona de guerra, uma zona de perigo. Ele teve várias oportunidades em que a vida dele, a própria vida dele, esteve em risco. Açoites, naufrágios. Quantas vezes ele passou por luta? Quantas vezes o diabo tentou separá-lo do amor de Cristo? Nós achamos que isso acontece com ele? Não. Eu e você somos tentados também. O inimigo das nossas almas usa pessoas próximas de nós. Quem sabe amigos, tidos como amigos. Com suas palavras, com suas ações, com suas espadas afiadas. A palavra do Senhor em Apocalipse diz que da boca de Jesus saem 2 espadas. Pois é, nós também temos uma espada afiada. É a nossa língua. Se a nossa conversa não for boa para edificação, é melhor nós mudarmos o nosso jeito de falar. Como nós vamos fazer isso? Ovelha muda. Nos apresentando ao sacrifício. Assim como Jesus fez o sacrifício dele, eu e você temos que fazer agora o nosso. Nessa noite eu quero te fazer um desafio, fazer um convite, para que você se apresente. Eu também faço parte do desafio, porque quando um pregador faz a mensagem, ele é o primeiro a ser desafiado pelo Espírito Santo. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Faça o seu culto racional, faça um culto inteligente. Faça uma avaliação interior. O que você tem falado, o que você tem feito, como você tem reagido à maldade das pessoas? O desafio de ser cristão no mundo não é fazer o que o ímpio faz. O desafio de ser cristão no mundo é pagar o mal com o bem. O desafio do cristão no mundo não é você rejeitar as pessoas que você não conhece. É você ter uma disposição em amor de andar com a pessoa uma segunda milha. Jesus, quando está dizendo isso, não está se referindo a você andar uma segunda milha com quem você conhece. Isso é para qualquer pessoa que se aproximar de nós. Nós não temos dificuldade nenhuma de caminhar uma segunda milha com os nossos cônjuges, nem com os nossos filhos. Pastor não tem dificuldade de caminhar uma segunda milha com suas ovelhas, nem ovelha caminhar com o pastor. Nós nos conhecemos, nós nos amamos. Mas que hipocrisia seria essa, irmão, se fosse só isso? Que louvor haveria nisso? Que louvor haveria nisso? Como o Senhor diz no Sermão da Montanha, se eu faço as coisas a fim de ser visto pelos homens, você não tem recompensa nenhuma do Senhor. O que tinha que receber, você já recebeu. De Deus não tem mais nada. Mas o Senhor ainda quer nos recompensar. Há um destino, há um propósito estabelecido por Deus. Há um lugar que o Senhor quer nos levar à eternidade com Ele no céu. Mas quem vai chegar lá? Vai chegar lá quem estiver disposto a fazer um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O nosso culto inteligente. É servirmos ao Senhor com tudo que temos, não é com parte do que temos. Você acha mesmo que Jesus morreu como morreu? Ficou 3 dias no mundo dos mortos, ressuscitou, compra um lugar no céu para que você possamos morar com Ele na eternidade, para nós fazermos, depois da nossa conversão, o que nós queremos? Continuarmos cuidando dos nossos interesses e dos nossos relacionamentos sem a presença do Senhor e da presença do Senhor em amor? Querido, se você está vendo assim, nós estamos vivendo o evangelho ao contrário. Porque não foi essa a ordem do Senhor. Não foi isso que Ele nos ensinou. Jesus mandou fazer algumas coisas com aquele que para nós é o nosso inimigo. Ele mandou saudar, Ele mandou orar e Ele mandou abençoar.
Ele mandou você saudar. Irmãos, isso é uma atitude de amor. Começamos a demonstrar amor quando nós simplesmente no ato de educação saudamos uma pessoa. Ele mandou orar. Quando nós oramos, nós já nos tornamos alguém íntimo daquela pessoa no mundo espiritual. Talvez nós nem a conheçamos muito no mundo material. Talvez nós nem tenhamos sentado com ela e conversado com ela. Mas quando nós oramos pela vida dela, como Jesus intercede pela igreja, nós nos tornamos íntimos dessa pessoa. Jesus é a pessoa mais íntima da nossa vida, por quê? O Espírito Santo é íntimo da nossa vida, por quê? Ambos estão orando por nós agora. Quando eu oro por alguém, eu me torno íntimo de alguém na vida espiritual dela. Ela nem sabe que eu estou fazendo isso, irmãos, mas eu estou fazendo, você está fazendo, e o Senhor vai agir nessa vida. Ela, num momento determinado pelo Senhor, o Espírito sabe quando, o Pai sabe quando e Jesus sabe quando. Ela vai se render ao Senhor. Se ela não conhece o Senhor hoje, ela vai se render ao Senhor nesse determinado tempo. E o coração dela vai se abrir para o Senhor. Por quê? Porque alguém intercedendo. Se tem algo que deixa Deus admirado, irmãos queridos. Isaías 59:16. O Senhor diz que tem algo que o assombra, é que não haja intercessor entre ele em Israel, ou seja, no povo do Senhor, que não haja intercessor entre ele e os pecadores. Isso deixa Deus perplexo, isso deixa Deus estupefato. Deus fica literalmente de boca aberta. Irmãos, se nós somos igreja do Senhor, ligados pelas juntas e medulas, amarrados pelo vínculo da perfeição que é o amor, como podemos desprezar a intercessão por aqueles que ainda não conhecem a Deus? De forma nenhuma. Nós temos que orar por eles. E mais ainda, nós temos que abençoá-los. Porque a bênção faz 3 coisas na vida humana. A bênção diz quem nós somos. Dá uma olhadinha, irmãos, na situação que nós estamos vivendo. As pessoas ficam alguns dias em casa, elas perdem a noção do tempo. Não só a noção do tempo, elas perdem a noção de quem elas são. Elas são capazes de esquecer o seu próprio nome, de quem são filhos. Quando nós abençoamos uma pessoa, ela nunca vai esquecer quem ela é. Ela sabe que são filhas do Deus Altíssimo. Uma pessoa que é abençoada, ela caminha a passos firmes todos os dias. Não precisa andar correndo, mas ela dá passos firmes todos os dias para cumprir o propósito, para chegar ao destino estabelecido pelo Senhor. Por quê? Porque ela é abençoada. Ela sabe quem é, ela anda a passos firmes e ela cumpre o destino. Ela vai chegar onde o Senhor quer levá-la. Apenas uma pessoa abençoada. Se nós somos abençoados, isso, irmãos, é algo que foi roubado de nós. Eu sou de uma geração onde filho não entrava nem saía de casa sem antes pedir a bênção do pai e da mãe, se a avó estivesse viva, o avô, do avô e da avó. E eu me lembro quando era rapazinho novo, chegando ou saindo de casa pedindo a bênção do meu pai e da minha mãe. Os dois já faleceram, mas eu, com saudosa memória, lembro do meu pai e minha mãe me dizendo: Deus te abençoe, meu filho. Que palavras poderosas. Quando alguém busca identidade para saber quem é e pede a bênção da pessoa que foi designada por Deus para cuidar dele e dela. E essa pessoa responde: Deus te abençoe, meu filho. Por isso que o pai falava isso para Jesus enquanto estava aqui. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Por isso Jesus nunca fugiu do seu propósito, porque era, é e será sempre a bênção de Deus para a nossa vida. Ele está intercedendo por nós hoje. E nada, absolutamente nada, pode me separar e te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Que a bênção do Senhor seja sobre você e sua família. Que você seja próspero, bem-sucedido. Prosperidade na Bíblia nada tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com crescimento interior. Tem a ver com desenvolvimento de capacidades. Desenvolvimento de capacidades intelectuais, desenvolvimento de capacidades espirituais. Esse é um homem próspero na Bíblia. Mas o homem bem-sucedido é aquele justo que põe a mão e tudo que põe a mão cresce. Eu gostaria de te abençoar, orar por você primeiro e depois te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Por favor, feche seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado pela intercessão do Espírito Santo e a intercessão do teu Filho Jesus Cristo.
E Ele intercede na presença do Pai, Senhor, para confirmar nos nossos corações, para que o Senhor confirme, pela palavra e pelo Espírito, que nós somos amados do Senhor. E que o Senhor enviou o seu Filho para remover da nossa vida todo o pecado, toda a força do pecado e todo o salário que o pecado poderia trazer da nossa vida, a morte. Colocando no lugar disso a sua vida, vida abundante, vida de alegria, vida de gozo, vida de paz. Senhor, muito obrigado pela obra de Jesus na cruz. Obrigado pela fidelidade do Filho, obrigado pelo amor do Senhor, obrigado porque Ele nunca se rendeu, nunca se deu por vencido. Ainda que todos estiveram contra Ele, Ele permaneceu fiel. Ele foi fiel até a morte. Senhor, dá-nos a graça, tenha misericórdia das nossas vidas. Que cada um de nós que estamos compartilhando a Tua palavra hoje, sejamos fiéis ao propósito que o Senhor tem estabelecido por nós. Nos ajuda a fazermos as obras de Jesus, a sermos obedientes, a sermos amorosos, a sermos mais pacientes, mais longânimos com todas as pessoas que nos cercam, especialmente aquelas que não são do nosso relacionamento. Pai, de forma muito especial nessa noite, nós queremos orar pelas pessoas que estão vivendo relacionamentos rompidos. Relacionamentos rompidos dentro da família, relacionamentos rompidos no trabalho, relacionamentos rompidos, quem sabe, dentro da Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que já derrubou todo muro de separação. O Senhor já acabou com toda a separação. O Senhor fez de dois um só. Senhor, não existe separação onde o Senhor está. Senhor, nos ajuda a vivermos em amor. Se alguém tem que liberar perdão, que o faça. Se alguém tem que abençoar, que o faça, em obediência à palavra do Senhor. Aos inimigos, Pai, o Senhor mandou que nós saudássemos, que nós orássemos por eles e que nós os abençoássemos, muito mais aqueles que estão ou estiveram próximos de nós. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus. Abre o entendimento da Tua igreja. Que a Tua igreja faça um culto racional ao Senhor. E onde houver um relacionamento rompido, que esse relacionamento seja religado, seja atado novamente, e que possa ser vivido através do vínculo da perfeição, o amor do Senhor Jesus por cada um de nós. Muito obrigado, Espírito Santo, por Tua presença, consolo. O Senhor nos faz entender que os nossos ouvidos estejam e continuem abertos para ouvir e pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa agora, Pai, os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. Que a graça de Deus, o nosso Pai, a comunhão preciosa do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.